Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana, o encontro entre eu, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos dos últimos dias nas áreas da economia e da política internacional. Tudo bem, Tanguy? Tá com a cara animada, tá com uma cara fresh? Às vezes você fala isso, mas me parece que é meio aleatório, Daniel, porque não necessariamente eu tô fresh, mas tô aqui animado, Daniel, para mais um bate-papo, mais uma semana mais de uma conversas jornada edificantes com você, Daniel. Saber como é que está o mundo da economia essa semana agora. Eu fico sempre animado, né? Para me informar com você, fico sempre feliz. Daniel, antes de eu te passar a palavra, posso te trazer a headline do dia? Quando morre o Gaddafi, aí quando o Assad morrer, vamos falar criminoso de guerra, ditador, um problema para a humanidade e tal. As headlines elas vêm muito claras, né? E assim, tudo bem, tá certo. Mas aí quando morre o Donald Rumsfeld, a gente pode falar a mesma coisa ou tem que ser polido, veja bem, um político importante, né, dos Estados Unidos e tal? Ou a gente pode chutar o balde e falar também que era criminoso de guerra? Depende de quão longe você está querendo ir nessa questão do criminoso de guerra, entendeu? Tá. Sei lá. Então, vai devagar. Beleza. Vai devagar. Tá bom. Beleza. Vai de freio de mão puxado e conforme for você solta. Até porque a gente está aqui numa rede social americana, a NSA deve estar ouvindo, né? Lembrando que a gente está gravando esse bate-papo aqui numa live no Instagram, né? Então, assim, fatalmente a NSA está ouvindo. Mas morreu hoje aos 88 anos, lembrando que a gente está gravando isso aqui na noite da quarta-feira. Morreu hoje, quarta-feira, Donald Rumsfeld, que foi secretário de defesa 2 vezes, Daniel. Ele foi secretário de defesa lá no governo Carter, né, no 1975 a 77, e depois de novo, aí foi aí que ele se notabilizou, né, de fato, né, com o Bush filho, de 2001 a 2006. Pegando inclusive a idade dele, tem uma curiosidade, ele foi o secretário de defesa mais novo da história dos Estados Unidos, aos 43 anos, e o mais velho, né? Ele foi secretário de Estado até os... de defesa até os 74 anos, né? Então, foi um cara que marcou aí, né, tanto o mais novo quanto o mais velho. E ele basicamente esteve, né, como secretário de defesa dos Estados Unidos em momentos absolutamente cruciais da história americana, como, por exemplo, 11 de setembro, guerras do Iraque e guerra do Afeganistão. Então fiz a brincadeira aqui dele ser criminoso de guerra. Brincadeira não, é verdade, né? Lembrando da quantidade de abusos que foram cometidos pelos Estados Unidos ao longo desse período. Ele que teve a pachorra de dizer que o mundo era um lugar mais seguro e que, né, isso foi frase do Bush, ele repercutiu, com a queda do Saddam Hussein, a execução do Saddam Hussein, e que tinha se construído um Iraque mais estável. Como a gente tem visto, de fato, ao longo dos últimos anos, toda a estabilidade que notabiliza o Iraque ao longo da guerra para cá, né, de 2003 para cá. É na administração dele que a gente tem Abu Ghraib e que a gente tem fenômenos como Guantánamo, por exemplo, né, que são claríssimas violações aos direitos humanos e ao direito de guerra. Agora, o Rumsfeld, ele foi secretário também do Carter, quer dizer, se tem um governo diferente do George W. Bush, é o governo do Carter. Isso, sem dúvida alguma, chamou muita atenção. Lembrando que o Daniel está falando isso porque o governo Carter, né, que na década de 1970, se notabilizou exatamente de ter como grande bandeira os direitos humanos. Então, assim, é uma ironia, o pacifismo, né? O pacifismo, direitos humanos, né? É exatamente uma resposta à guerra do Vietnã, né, que tinha terminado em 75. Então, Carter veio para falar assim, olha, os Estados Unidos têm que ser diferentes, é um novo momento, a gente vai respeitar os direitos humanos. Inclusive, foi um presidente que pressionou muito o Brasil, pelo fato do Brasil ter violações constantes aos direitos humanos. Eu só queria fazer essa nota aqui, porque foi um cara importante, né? Assim, desde que a gente... Eu, pelo menos, desde que eu acompanho política internacional e tal, o Rumsfeld é uma figura muito importante. Aliás, tendo uma parceria muito grande com o Dick Cheney, que era o vice-presidente, né, do Bush, outro desses hawks americanos, né, esses caras do chamado Partido da Guerra, né, os caras que acham que tem que fazer guerra mesmo, porque quanto mais você antecipa a guerra, melhor para os Estados Unidos, ou supostamente melhor para a estabilidade internacional. Não sei se dá muito para comprar
essa narrativa. Daniel, me conta aí, já que a gente está falando sobre redes sociais, a gente está sendo investigado aqui e tal, me conta aí, o que tem a Facebook valendo 1 trilhão? O Facebook vai ultrapassar a economia do Brasil, é isso? Tanguy, o Facebook essa semana cruzou a barreira de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Quer dizer, se você quiser, Tanguy, comprar o Facebook todo para você, 100% das ações, 1 trilhão. 1 trilhão. 1 trilhão é quanto você vai ter que desembolsar para se tornar acionista único do Facebook. Dá para fazer oferta, Daniel, para ver se baixa um pouquinho, um desconto, chorar? Sempre dá, né, cara? A negociação é livre, né? A negociação é livre, você pode ir lá chegar com a sua oferta e pode ser que os acionistas aceitem ou não, vai saber, né? Mas o fato, Tanguy, é que o Facebook teve uma valorização das suas ações por conta de uma negativa na justiça americana de um processo antitrust. Nós chegamos a falar sobre isso no Petit Jornal em oportunidades anteriores, que o Facebook estava sendo ali investigado sobre a tentativa de monopolização do mercado, a tentativa de controlar o mercado. O Facebook que comprou o Instagram no qual a gente está fazendo essa live, Facebook que comprou o WhatsApp, Facebook que atuou de forma muito violenta para tentar destruir o Snapchat, quando o Snapchat não aceitou ser comprado pelo Facebook. Quer dizer, o Facebook estaria com uma política, digamos assim, de mercado que seria mais ou menos a seguinte: eu vou te comprar ou vou te destruir. Você pode escolher, você tem 2 opções. Eu acho democrático. E com isso... Pois é, e com isso estaria tentando controlar o mercado. É interessante observar que no ano passado, eu cheguei a fazer uma observação aqui no Petit Jornal, que o Mark Zuckerberg, quando foi falar diante da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, ele soltou aquela frase que me chamou muita atenção: nós somos uma rede social americana, feita por americanos, o que claramente era uma indireta à concorrência das redes sociais chinesas. Corte temporal, chegamos a essa semana e a Justiça dos Estados Unidos negou o processo contra o Facebook por formação de trust e práticas anticompetitivas. Claro que diante disso, você tem aí uma certa euforia e as pessoas correm para comprar ações do Facebook porque percebem que o Facebook vai manter uma posição de liderança que estava ali ameaçada por essa sombra judicial. E muita gente comprando ações do Facebook, o Facebook acaba tendo o seu valor de mercado aumentado e cruzando aí a barreira do 1 trilhão de dólares. Então, no final das contas, me parece que os Estados Unidos estão começando a achar que, tudo bem que o Facebook, de repente, não é lá a empresa que preza mais pela concorrência, mas pelo menos eles são americanos, estão aqui no Vale do Silício, talvez não seja interessante enfraquecê-los dentro de um contexto onde as redes sociais chinesas ganham cada vez mais espaço. Então, entre canalhas e canalhas, vão favorecer os nossos canalhas, pelo menos, né? A gente dá uma favorecida na galera aqui dos próprios Estados Unidos. Pelo menos eles falam inglês, moram na Califórnia, isso facilita o processo, né? Pois é. Daniel, eu vou voltar com um assunto que já tem 5 anos, mas que o assunto não se encerra. Né? A gente continua. Não é possível. Não é possível. Eu vou, Daniel, você não vai me impedir. Você não vai me impedir. Eu vou falar, porque é muito maravilhoso que a gente esteja vivendo um momento que vai ser conhecido na história como a Guerra da Salsicha. E é isso. Eu acho que as pessoas têm que saber que existe um negócio chamado de Guerra da Salsicha, que se junta à Guerra da Lagosta, que o Brasil lutou com a França, que se junta à Guerra da Farinha, que o Brasil teve ali com a Argentina e Estados Unidos. Então Você conhece a Guerra das Laranjas? Guerra das Laranjas. Sim. Então, são guerras culinárias. Em Portugal e Espanha, que teve a Guerra das Laranjas. Guerra das Laranjas. Ali no início do século XIX. Quer dizer, existe toda uma temática culinária nas guerras que eu acho interessante. Pois é, então, por isso que eu acho importante a gente mencionar isso aqui. Só lembrando, Daniel, que quando o Brexit aconteceu, quem acompanha o Petit Jornal já está ligado aí qual foi a negociação, o ponto central era a Irlanda do Norte, porque a Irlanda do Norte é parte do Reino Unido,
mas é a única fronteira física com a República da Irlanda. E aí, né, a República da Irlanda, que é da União Europeia. E o raciocínio sempre foi de que, olha, bota a fronteira lá. Só que não pode ter fronteira, porque lembrando que a gente tem uma guerra de mais de um século ali, exatamente entre católicos e protestantes na Irlanda. Então, a solução que se encontrou, já que você não pode colocar uma fronteira, porque isso pode reacender o conflito, foi determinar que a Irlanda do Norte fará parte... A Irlanda do Norte ela tem um caráter híbrido. Ela é parte do Reino Unido, mas economicamente ela segue sendo parte muito mais da União Europeia. Só que o Reino Unido, do Sr. Boris Johnson, continua vendendo determinados produtos para a Irlanda do Norte, nomeadamente salsichas. E o argumento do Boris Johnson é: como é que nós vamos privar os norte-irlandeses de terem acesso às deliciosas salsichas produzidas na Inglaterra, produzidas em Gales ou produzidas na Escócia? Não podemos fazer isso, né? Então, qual está sendo o problema? Essas salsichas saem, é muito engraçado falar isso, mas enfim, as salsichas saem do Reino Unido e entram na Irlanda do Norte sem qualquer tipo de fiscalização, sem monitoramento. E até aí a questão ela poderia ser fiscal, mas ela vai além da questão fiscal, e sim numa questão de controle de qualidade. Como a gente sabe, a União Europeia ela é cheia de coisa com relação ao tipo do produto, que tem que ter selo de qualidade e tal. Só que quando a salsicha sai do Reino Unido e vai para a Irlanda do Norte, ela entra sem qualquer controle de qualidade, o que traz, segundo a União Europeia, um risco. E esse risco é a salsicha contaminada, sei lá, sair, por exemplo, da Inglaterra, entrar na Irlanda do Norte, e uma vez que a Irlanda do Norte está integrada com a União Europeia, uma salsicha de qualidade inferior e parar na mesa, imagina, de um português. O português vai comer uma salsicha que não está ali no padrão de qualidade aceito pela União Europeia. Então, isso se tornou uma disputa ao longo das últimas semanas, a União Europeia reclamando que tem que ter um controle de qualidade. E a Inglaterra, Daniel, o Reino Unido, ele pode resolver isso com muita facilidade. Ele pode simplesmente assinar o termo lá de que, olha, eu aceito o controle de qualidade da União Europeia, só que o Boris Johnson simplesmente não quer. E por que o Boris Johnson não quer? Pirraça isso, hein? Pirraça. Como é que é? Pirraça isso. Exatamente. Como é que fala pirraça em inglês? Depois você consulta aí. Pirraça em inglês, porque a ideia dele ele está se fortalecendo com o público dele, com o eleitorado dele, com o apoio dele, que é favorável a manter a Irlanda do Norte cada vez mais conectada com o Reino Unido e menos conectada com a União Europeia. Quanto mais pirraça eu fizer, mais eu atesto exatamente essa posição da Irlanda do Norte, muito mais Reino Unido do que União Europeia. Quer piorar a situação, Daniel? Vão começar nos próximos dias agora a chamada Marching Season. Marching Season é o período que culmina ali no dia 12 de julho, que é o momento no qual, aí segura as datas aí, é o momento no qual os protestantes britânicos marcham pelas principais cidades britânicas, nomeadamente, principalmente na Irlanda do Norte, para comemorar a vitória de William de Orange sobre o último rei católico da Inglaterra, que foi James II. Foi uma guerra que aconteceu entre protestantes e católicos, vencida pelos protestantes no ano de 1690. A galera vai para a rua para comemorar, vencemos, vitória. A partir de agora, o Reino Unido é um país protestante não católico. Isso exatamente nesse momento, então a gente tem, de fato, ânimos aflorados na região, mostrando que o Brexit, isso aqui a gente já adiantou há muito tempo, o Brexit ele seria resolvido do ponto de vista jurídico, comercial e tal, mas as tensões elas continuariam por ali. Tanguy, o Brexit volta a assombrar o Petit Jornal. Eu acho que existe aí algum tipo de influência, não quero sugerir nenhuma acusação falsa, mas eu acho que o Tanguy está envolvido. Pode ser. Porque ele tumultua o Brexit, ele cria factoides sobre o Brexit para ter assunto aqui no Petit Jornal. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não vou confirmar, não vou negar. Vamos para o próximo assunto, Daniel. Eu quero saber sobre a falácia construída ao longo dos últimos dias de que o governo brasileiro considera que a vida dos brasileiros vale $1. Que isso? É uma mentira, porque são 2 doses. A vida do brasileiro vale $2. Considerando que o dólar está ultravalorizado, porra, vale uma grana, hein, Daniel? Me conta aí. Não é?
É verdade. Cara. Tanguy, acho que todo mundo acompanhou essa semana a nova confusão envolvendo as vacinas no Brasil. Nós já tínhamos tido todo o problema relacionado à Covaxin, que nós exploramos no último bate-papo, na última semana. E essa semana nós tivemos um novo capítulo na novela das vacinas, agora envolvendo a AstraZeneca, onde um funcionário do Ministério da Saúde teria pedido aí a propina de $1 por dose comprada pelo governo brasileiro. $1 por dose é bastante coisa, a gente está falando de uma propina bastante razoável, ainda mais se você considera que são dezenas de milhões de doses que acabam sendo compradas numa operação dessa natureza. Foi o suficiente para o funcionário do Ministério da Saúde ser exonerado, ele que estava cotado inclusive para ser indicado para um cargo na Anvisa. Veja você, a Anvisa é ela mesma que acaba autorizando e chancelando a utilização de vacinas dentro do território nacional. E o governo Bolsonaro agora está tendo muita dificuldade para lidar com essa nova confusão, porque seria um caso clássico de corrupção e isso poderia aí ter desdobramentos políticos de grandes proporções. Mas, Tanguy, é a boa e velha corrupção brasileira, se é que dá para colocar como boa, né? Brasileira, pedindo ali um caburé, né? Um valor extra, você acrescenta no preço e aí paga aqui a minha comissão. Claro que dentro de um contexto de pandemia, onde você precisa de recursos públicos mais do que nunca para salvar vidas, é no mínimo indecente e assustador você pensar que algo dessa natureza possa acontecer. Assim, é a questão de tempo também que fossem aparecer coisas dessa natureza, né? Assim, a pandemia é horrível falar isso, mas é uma grande oportunidade para a corrupção. O mundo todo mundo quer alguma coisa que é muito valiosa e que tem que passar por pessoas que têm o poder da caneta, né? Então, você flexibiliza controles também, né? Controles sobre os gastos do governo. E muita gente acabou enriquecendo, né? Enriquecendo durante o período da pandemia com todos esses gastos que precisaram ser implementados de forma emergencial para tentar salvar a vida das pessoas. Pois é. Daniel, uma outra informação que, na verdade, ela não é de agora, mas ela se concretiza agora, então acho que vale a pena a gente retomar, envolve a Turquia. Pelo fato de que no mês de março, ou seja, alguns meses atrás, o presidente da Turquia, né, o Erdogan, ele assinou um decreto afirmando que a Turquia vai sair da Convenção de Istambul. A Convenção de Istambul, Daniel, é um documento de 2011 que foi assinado no Conselho da Europa. O Conselho da Europa, só para deixar claro, não confundir, não tem nada a ver com a União Europeia. É um órgão europeu que ultrapassa, inclusive, muito a União Europeia. Basta ver que a Turquia, por exemplo, não é da União Europeia, mas é do Conselho da Europa, assim como a Rússia também. A Rússia também faz parte do Conselho da Europa. Mas essa Convenção de Istambul, Daniel, ela fala sobre o combate à violência doméstica. Então, criminaliza, por exemplo, né, determina a necessidade de criminalização da violência contra a mulher, considera, por exemplo, que stalkear outra pessoa, perseguir, né, então um homem perseguir uma mulher, stalkear, procurá-la o tempo todo, cercá-la e tal, é crime também. Regulamenta questões como, por exemplo, o casamento infantil. Então, o casamento infantil tem que ser proibido. E o governo Erdogan disse que isso feria de morte os valores tradicionais da família turca, né? Então, os valores tradicionais turcos, sobretudo pelo fato de que um dos elementos colocados lá pela Convenção para tentar evitar, por exemplo, a violência doméstica e todos esses delitos que são denunciados pela Convenção é exatamente a educação sexual. Então, meninos e meninas têm que ter acesso à educação sexual para que se possa impedir que esse tipo de coisa se perpetue. Para falar sobre igualdade de gênero e tal. Então ele considera, naquele viés absolutamente conservador, né, governando de fato com a religião, o Erdogan definiu que ia sair. Essa saída, ela vem, assim, a sociedade civil turca vem tentando reverter essa saída ao longo dos últimos meses, não conseguiu, e amanhã, lembrando de novo que a gente está gravando isso aqui na quarta-feira à noite, amanhã, quinta-feira, dia 1º de julho, finalmente a Turquia vai sair da Convenção de Istambul, que é uma ironia, né? É uma convenção que foi assinada na Turquia
em Istambul, e a Turquia vai ser exatamente o país que vai se retirar. O momento no qual a Turquia não apenas sediou, mas entrou também, foi exatamente o momento no qual a Turquia tinha uma certa pretensão de entrada na União Europeia. Então tinha uma certa ideia de aderir a valores ocidentais, valores europeus, valores caros ao Ocidente. Mas o Erdogan ele já chutou balde, ele não tem mais nenhuma expectativa de entrar na União Europeia. Então é importante porque nas próximas semanas a gente vai ver um aumento bastante grande das pressões sobre a Turquia. Domesticamente deve ter muita manifestação e a gente já sabe como é que a polícia turca vai lidar com os manifestantes na Turquia. Então preparem-se porque ao longo dos próximos dias, muito provavelmente, a Turquia vai voltar a ser notícia internacional, dado o seu ambiente doméstico também, né? O ambiente internacional, mas também o ambiente doméstico da Turquia. Daniel, vamos falar de reforma tributária? Vamos. Eu sei que esse assunto te angustia, Tanguy, porque você é um cara de alta renda. Você e eu tenho muitas empresas, né? Assim, as minhas várias, sim, minha holding, minha Tanguy Incorporations, né? Eu estou realmente preocupado. E você sabe que agora Paulo Guedes está querendo cobrar impostos sobre lucros e dividendos. O Brasil, que é um dos poucos países do mundo que não implementa esse tipo de tributação, existe agora essa proposta sobre a mesa. O que acaba acontecendo na prática, Tanguy, é que a empresa e o acionista da empresa são pessoas diferentes. Uma coisa é pessoa jurídica, a outra é pessoa física. Portanto, na maior parte dos países, entende-se que a empresa paga os impostos dela e o acionista paga os impostos dele. Uhum. No Brasil, não. No Brasil, a empresa paga todos os impostos e o acionista não precisa pagar imposto nenhum. A proposta do Paulo Guedes seria mexer no imposto de renda, aumentando a faixa de isenção, o que na prática sequer recupera a perda das faixas para a inflação. Uhum. Então você não está nem oferecendo nada demais, você está aumentando ali a faixa de isenção de algo em torno de R$ 1.900 para R$ 2.500 por mês. Por outro lado, você também reduziria o imposto sobre a empresa, considerando que as empresas no Brasil pagariam impostos muito elevados, e a compensação viria com a criação do imposto sobre lucros e dividendos. Me parece uma modificação que faz sentido do ponto de vista tributário. Aí você pode discutir os valores, se está aumentando demais para lá, se está reduzindo demais para cá. Essa é uma discussão absolutamente válida, mas a movimentação me parece no sentido correto. Tentar desonerar um pouco os assalariados, principalmente os assalariados de menor renda, embora os outros também sejam impactados, porque eles também terão aquela faixa de isenção sobre a qual não pagarão impostos. A cobrança de impostos passará a se iniciar num valor mais alto. E, por outro lado, você cobra impostos sobre lucros e dividendos, que é algo que me parece fazer bastante sentido. A empresa é uma coisa, o acionista é outra coisa. A empresa paga os seus impostos e o acionista paga os impostos dele. Lucros e dividendos são, sem dúvida alguma, uma forma de renda e, consequentemente, podem ser tributados sem maiores problemas. Vamos ver o que vai sair daí, até porque hoje o Paulo Guedes já estava atrelando ali o novo Bolsa Família, que vai mudar de nome, um novo Bolsa Família mais robusto, impactando mais gente, a reforma tributária que ele está propondo. O Paulo Guedes, no final das contas, sempre se perde, né, nessa questão da política. Ele é ruim de política, né? Quando ele começa a enfrentar alguma dificuldade, ele já diz, uma coisa está atrelada à outra e tem que fazer porque eu quero, porque eu faço, porque eu aconteço e tal. Não me parece que seja a melhor estratégia de convencimento, ainda mais porque questões tributárias são sempre muito sensíveis, algumas pessoas vão passar a pagar mais impostos e essas pessoas tendem sempre a resistir e a criar constrangimentos para que a proposta não avance. Beleza. Daniel, para a gente encerrar, só uma notinha que eu não vou desenvolver muito porque foi o tema da minha coluna de ontem, falando sobre o Canadá. Amanhã, Daniel, de novo, relembrando sempre, a gente está gravando aqui na noite da quarta-feira, na quinta-feira, dia 1º de julho, é o Dia do Canadá. É o dia que o Canadá celebra uma etapa importante da sua independência, né? Enfim, da formação do Estado canadense. E tem muito uma celebração da civilidade canadense, né? Dessa imagem boa que o Canadá construiu, um país civil e tal.
E ao longo das últimas semanas, últimos meses, na verdade de maio para cá, o Canadá vem tendo que lidar com alguns esqueletos no seu armário, né? Que é a descoberta de uma quantidade inacreditável de restos mortais de crianças indígenas encontradas perto de escolas, as chamadas escolas de assimilação, né? Que eles pegavam crianças indígenas, muitas vezes contra a vontade dos pais, ou quase sempre sem a vontade dos pais, contra a vontade dos pais, e levavam para escolas para que eles se tornassem verdadeiros canadenses. E aí na coluna de ontem, Daniel, eu falei que já tinham sido encontrados numa escola 250 restos mortais, outra, essa semana agora, quinta-feira passada, na verdade, mais 750, e hoje a gente foram encontrados em outra escola mais 182 restos mortais de crianças. A pressão para que o Justin Trudeau suspendesse o Dia do Canadá desse ano agora, para fazer de fato, né, uma reflexão sobre o que o Canadá fez para se formar como Estado, foi bastante elevada. Ele não suspendeu, então esse é um tema também que provavelmente a gente vai voltar a ter notícias graves como essas, né, assim, sobre a história do Canadá, né, mexendo ali no podre do Canadá, colocando o dedo na ferida, e vamos ver como é que o Justin Trudeau vai lidar com isso, como é que o Estado canadense, sociedade canadense, vai lidar com isso também. Mas é algo bastante sério, né, bastante grave, que tem sido descoberto no Canadá. Pesada essa história, pesado, bem muito pesada, e o Trudeau está tendo aí agora um problemaço para administrar, né, porque ao mesmo tempo ele não deve ter cancelado o Dia do Canadá, as comemorações do Dia do Canadá, com medo da repercussão política que isso pode causar, e é muito embaraçoso, sem dúvida alguma, e o Canadá precisa, talvez, fazer uma reflexão, como o Brasil também tem reflexões a fazer sobre o seu processo de formação e sobre o que foi feito no passado, até para que o passado não se repita. E me parece que existe também um pouquinho espera um pouquinho que vai passar, mas isso não vai passar, porque o governo canadense reconheceu 139 escolas como sendo escolas de assimilação. Até agora mexeram em 4 ou 5, né? Em 4 ou 5 foram descobertas as escolas. Você imagina, né? Assim, se metade das outras escolas que não foram, em que não se descobriu nada ainda, você descobrir alguma coisa, né? O número de crianças mortas, né, ao longo de um século é de fato algo assustador. Daniel, eu tive uma experiência muito curiosa ontem, que foi dar aula na altitude. Você já deu aula em altitude? Rapaz, eu tive nessa mesma aula, por isso Foi? eu também tive a mesma experiência de falar na altitude. Dar aula na altitude é muito desconfortável. 3.600 metros de altitude. Pois é, falta ar, sabe? Quando você uma tá parte da aula, aliás, foi dada metros. a mais de 4.000 metros de altitude. Ah, é verdade. A gente foi a Potosí. Chegamos a Potosí e falamos ali de prata, da montanha de prata de Potosí. Foi bem legal, foi bem interessante. Bem interessante. Uma outra parte da aula, quando a gente fala 3.600 metros, foi La Paz. E uma outra parte, para a gente dar uma relaxada, foi Santa Cruz de la Sierra, que é 400 metrozinho, né, Daniel? Aí, beleza. Aí funciona. A bola nem muda de velocidade, né? Tá de boa. Fazendo referência aqui ao curso que eu e o professor Daniel Souza estamos dando sobre a América do Sul. Na primeira semana a gente falou sobre Colômbia, né? Sempre às terças-feiras, 21 horas. Então, na semana passada, a gente falou sobre Colômbia. Ontem, terça-feira, mais uma vez, 21 horas, a gente falou sobre a Bolívia. A próxima aula, qual é, Daniel? O tema? O tema é seu, né? Chile. Sei você que vai querer falar. Sobre Chile. Chile. Vamos falar sobre Chile. E a gente ainda tem uma última aula na qual a gente vai falar sobre o Peru, né? E aí a gente vai tentar fazer a conta. Eu estou tentando contar até agora quantos presidentes peruanos foram presos, estão com problema com a polícia, se suicidaram antes de serem presos. E aí vai ser uma aula inteira com a gente tentando entender o que está acontecendo no Peru, sobretudo levando em consideração que até lá provavelmente a gente já vai ter um novo presidente. Eu acho que não empossado ainda, mas certamente um novo presidente. Parece que vai ser o Pedro Castilho, né? Mas vai dar para a gente analisar bastante o cenário peruano ao longo, né? Na verdade, nessa aula que vai acontecer daqui a 2 semanas. Quem quiser se inscrever, entra lá em peticursos.com.br, dá tempo ainda de assistir 2 aulas ao vivo e assistir as 2 primeiras aulas gravadas. E a gente vai responder, Tanguy, afinal, se o Peru teve mais presidentes presos ou a Bolívia teve mais golpes de Estado. Não, mas isso aí não tem. Não tem discussão. Não tem discussão. Impressionante, né? Impressionante a quantidade de golpes de Estado que a Bolívia experimentou em sua história. Isso aí não tem debate, não tem discussão. Qual foi a conta que a gente fez ontem, Daniel? 40 presidentes? Não.
Em 40 anos foram 24 presidentes, é isso? Isso, exatamente. Em 40 anos foram 24 presidentes e isso a gente considerou apenas os presidentes que ficaram mais de uma semana no cargo. Que eu acho que é um critério razoável, assim, porque é justo, vamos botar assim, justo. Um governo de uma semana, vá lá, né? Presente de 2, 3 dias a gente nem considerou. Então é isso. Então quem tiver interesse, entra lá, peticursos.com.br. Por lá encontra de tudo, né, Daniel? Os cursos todos que a gente deu, curso sobre crise das democracias liberais, curso sobre Estados Unidos, curso sobre China, curso sobre Índia, curso sobre imunização, baita curso que a gente deu sobre isso, curso sobre influência da tecnologia na política, né? Extremamente atual, acho que não tem como muito pensar na política do século XXI, sem falar sobre o impacto tecnológico na política. Tá tudo lá, as aulas gratuitas também, tem uma quantidade inacreditável de aulas gratuitas lá, são 11 ou 12 aulas gratuitas que estão lá disponíveis, peticursos.com.br. Agora, se a pessoa, Daniel, acompanha o podcast e fala assim, porra, maneiro, cara, legal, gosto desses caras, fico, né, ouço as colunas, ouço bate-papo e tal, e a pessoa fala assim, porra, se eu pudesse contribuir, ajudar, sabe, porra, dá uma força pra esses caras aí que fazem isso aqui toda semana, 4 episódios semanais, sempre inéditos, o que essa pessoa pode fazer, Daniel? Tanguy, ela pode ir lá no site do podcast, que é o petijornal.com.br, e clicar na aba Apoie o Petit, que tem lá todos os direcionamentos para você se tornar um apoiador do Petit Jornal, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit é uma mídia independente, não tem conglomerado por trás, não tem qualquer tipo de estrutura por trás. Nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Pois é, até Petit Pix tem. Se a pessoa quiser fazer o Pix, vai lá, faz o Petit Pix. Estão lá todas as instruções, petijornal.com.br. Estão me cobrando aqui, Daniel. www.petijornal.com.br. Tem lá a aba Apoie o Petit. Daniel, semana que vem, terça-feira, temos um compromisso. Então, a gente fala sobre Chile. Quarta-feira que vem, tem mais um bate-papo. Até lá. Tchau, gente. Até a próxima. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petijornal.com.br.